Quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Dia de queda generalizada nas cotações da arroba do boi gordo. Açúcar cai forte com alta do dólar e projeções de maior oferta no Brasil. Café tem mais uma sessão de queda nas bolsas internacionais, porém o movimento pode estar chegando ao fim. Confirmação de aumento de área para o milho nos Estados Unidos pressionou cotações em Chicago. Redução da área de soja nos Estados Unidos fica abaixo do esperado e Chicago fecha com leves quedas. E a quinta-feira foi de queda nas cotações da arroba do boi gordo em São Paulo, mas não foi só em São Paulo não. De acordo com a Scott Consultoria, das 32 regiões pesquisadas, 19 registraram recuo nas cotações, uma redução generalizada aí, dos preços da arroba. Com o mercado ofertado em escalas confortáveis, o boi comum teve queda de R$ 3,00, cotado aí a R$ 312 por arroba. Vaca e novilha recuaram R$ 2,00 em São Paulo, com negócios a R$ 282 para a vaca e R$ 300 para a novilha. A arroba do boi China também recuou para R$ 315 por arroba. Vamos às cotações do boi gordo. No mercado físico, temos aí Triângulo Mineiro recuando mais ainda, R$ 290. Três Lagoas, lá no Mato Grosso do Sul, nova queda, R$ 300 agora. E no norte do Mato Grosso, R$ 300, também com uma nova queda aí nas cotações. E a relação de troca entre carne no atacado e o boi gordo diminuiu essa semana em relação à semana anterior. O levantamento é do CPEA e a conta serve como um direcionador importante para a gente poder entender o potencial da demanda por animais para abate. Vamos ver aqui no gráfico, esse gráfico mostra aí essa relação entre o preço da carne com osso no atacado na Grande São Paulo e também o preço médio do boi gordo no estado de São Paulo, ambos aí medidos em arroba. Fica nítido aqui nesse gráfico que houve uma mudança na relação de troca aí. Só para a gente entender, quanto maior a barrinha aqui que a gente vê na tela, melhor é o preço ou a rentabilidade aí para o frigorífico. Veja o que aconteceu nessa semana, são essas três últimas barrinhas aqui. Elas estão menores do que na semana passada. Na semana passada, a gente tinha uma relação de troca superando aqui 1,06 arrobas de boi gordo. Nessa semana, essa relação recuou para menos de 1,05 arrobas. Na prática, isso mostra que a rentabilidade dos frigoríficos está menor e, portanto, o apetite de compra também diminui, o que justifica esse mercado frio e esse pressionamento aí dessa semana na arroba do boi gordo. Vamos aos preços na B3, vamos ver o que aconteceu com as negociações no mercado futuro lá na B3. Fevereiro, R$ 314, praticamente estável, uma ligeira alta de 0,03%. Para março, R$ 303,40, uma queda de 0,07%, e abril 301,30, uma alta de 0,1%, mercado sem uma direção definida lá no mercado futuro da B3. E o pesquisador do CPEA, o Thiago Bernardino de Carvalho, participou hoje do nosso boletim de mercado, comentando aí a mudança de cenário para o confinamento, com queda na arroba do boi gordo, alta do milho e adicionando aí o custo do boi magro. Segundo ele, a operação para quem vai confinar agora está ficando apertada. E isso pode influenciar no volume de animais para o primeiro giro, o que lá na frente pode representar uma melhora aí para os preços da arroba. Veja o que disse o Thiago. Quando a gente olha o milho, há 10 dias, 15 dias atrás, eu estava falando de um milho abaixo de 80. Hoje, eu falo de um milho próximo dos R$ 90 a saca aqui no estado de São Paulo, né, na região de Campinas. Então, realmente, o milho, como sendo o principal insumo do confinamento, assusta o pecuarista. E quando ele olha o mercado futuro do boi gordo, e quando eu falo futuro, os meses de março, abril, maio, ele realmente tira o pé. Ele vê que a margem apertou, o preço do boi
baixo caindo, o preço do milho do boi magro, por mais que esteja mais estagnado, equilibrado, subiu nas últimas semanas, né? Agora, de certa maneira, deu uma travada, dado todo o cenário do boi gordo. Então, o pecuarista ele fica, de certa maneira, receoso e atrasa o primeiro giro. Essa é a grande questão. Mas que também abre-se uma oportunidade, dado todo essa restrição de oferta, menos animal de coxo, evidentemente, como eu falei, se eu estou entrando em abril, estou saindo desse animal em julho, é um período onde que o brasileiro já pagou o tributo até abril, maio, ele tem uma condição de uma sobra de renda a partir desse período junho, julho, agosto, e também, obviamente, eu tenho a safrinha que pode me ajudar, mas aí pensando no segundo giro. E agora o mercado do açúcar, a alta do dólar e as projeções de melhora de oferta brasileira de açúcar estão fazendo os preços do adoçante recuarem forte nas bolsas internacionais. Só para a gente entender melhor, a alta do dólar poderia incentivar as exportações aqui do Brasil. Além disso, a recuperação dos canaviais por aqui tem motivado uma revisão das projeções de oferta. Uma importante consultoria russa estimou produção recorde de 43,6 milhões de toneladas de açúcar produzidas no Brasil nessa safra 25-26, o que ainda equilibra o mercado e evita mais pressão sobre os preços é a projeção da Organização Internacional do Açúcar, que aumentou a sua previsão de déficit global de açúcar para 4 milhões 880 mil toneladas, contra uma previsão que em novembro era de 2 milhões e meio de toneladas. Mas nessa quinta-feira, com perdas de mais de 3% entre os futuros negociados na Bolsa de Nova York, as cotações testaram aí os seus menores patamares em uma semana e meia. Vamos ver então os preços. Primeiro, Nova York, março a 19,69 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 95 pontos, maio 18,89, queda de 70 pontos, e o julho 18,57 centavos de dólar por libra-peso, uma queda aí de 66 pontos. Vamos ver também o comportamento dos preços no mercado em Londres. Maio, 539 dólares e 70 centes, uma queda aí de 1.500 pontos. O agosto, 522 dólares por tonelada, uma queda de 1.620 pontos. Outubro, 513,20, queda de 16 ou 1.600 pontos. Agora o mercado do café. Os preços do café encerraram a quinta-feira com quedas moderadas nas bolsas internacionais, dando seguimento àquele movimento de realização de lucros que a gente tem visto aí nos últimos dias. No entanto, o movimento parece que começou a perder força, principalmente porque ainda existem fatores que dão suporte aos preços do café. De acordo, por exemplo, com o boletim do escritório Carvalhais, no Brasil, o cenário apertado da oferta nesse momento já aponta para dificuldades no abastecimento interno e nas exportações dos próximos meses. Existe aí um consenso de que é muito pouco o que resta aí de café nas mãos dos cafeicultores. O CPEA lembrou ainda que a onda de calor em importantes praças cafeeiras do país pode prejudicar o desenvolvimento final das lavouras nessa temporada. Vamos então aos números de fechamento do mercado. Café em Nova York, março, 3 dólares e 78, uma queda aí de 70 pontos. Maio perdeu 160 pontos a 3 dólares e 73 por libra-peso. E o julho, 3 dólares e 64 por libra-peso, uma queda aí de 85 pontos. Vamos conferir o fechamento lá em Londres também. Março, 5.394 dólares por tonelada, perdeu 34 pontos. O maio, 5.376 dólares por tonelada, queda de 34 pontos também. E o julho, 5.337 dólares por tonelada, uma queda de 36 pontos. Aproveitando para conferir como ficaram as negociações nas praças comercializadoras. Em Guaxupé, Minas Gerais, recuo de 0,4% a R$ 2.466 a saca de 60 quilos. Poços de Caldas, R$ 2.490, uma queda aí de 0,8%. E Varginha, também lá no sul de Minas, R$ 2.440, uma queda de 1,21%. Muito bem, agora o mercado do milho.
A quinta-feira foi novamente de queda para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago. O movimento de realização de lucros seguiu, principalmente com o mercado reagindo negativamente ao aumento de área esperado para a temporada 25-26 da safra lá nos Estados Unidos. O Outlook Forum do USDA projetou um aumento na área de milho nos Estados Unidos de 36,7 milhões de hectares para 38 milhões de hectares, ficando, portanto, acima da expectativa do mercado. Os analistas da Agriinvest também destacaram as vendas semanais mais fracas, reportadas hoje pelo USDA, além do pessimismo com a implementação das tarifas de 25% pelos Estados Unidos contra o México e Canadá, como pontos negativos aí para os preços. Só lembrando, Donald Trump confirmou a partir do dia 4 de março a cobrança das tarifas. Vamos às cotações do milho lá na Bolsa de Chicago. Bom, a gente tem na tela aí março 4 dólares e 64 centos por bushel, uma queda de 13 pontos e meio. Para maio, 4 dólares e 81 centos por bushel, perdendo 12 pontos e meio. E a gente tem julho fechando aí a 4 dólares e 86 centos por bushel, uma queda de 11 pontos mais 75. Essas quedas de Chicago também refletiram na movimentação do milho na B3, o que acabou colocando um freio no movimento de alta dos últimos dias. Mesmo assim, segundo Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, estamos atravessando o melhor momento para os preços do milho, com a B3 na casa dos R$ 80,00, sendo, portanto, um bom momento para comercialização. Vamos checar os preços. A gente tem aí março 86,75, uma alta de 0,41%, maio 82,65, alta de 0,55%, e o julho, sim, julho em queda de 0,08%, sem grandes mudanças, portanto, dá para dizer que foi um fechamento estável, R$ 74,16. Muito bem, mercado da soja. A soja teve um dia de leves quedas na Bolsa de Chicago. O mercado até chegou a subir depois da divulgação dos dados do Outlook Forum, mas perdeu a força, já que o corte da área divulgado ficou abaixo do esperado pelo mercado. A área destinada à soja nos Estados Unidos foi projetada em 34 milhões de hectares contra 35,3 milhões de hectares da safra passada. Entenda por que o mercado devolveu os ganhos iniciais nessa análise que o Rafael Silveira, da Safras e Mercado, fez ao Notícias Agrícolas. Bom, é importante, né, sempre a gente olhar para esses dados como uma prévia, né? O mercado sabe que não é um dado comparado aí com a intenção de plantio, que é um dado um pouco mais complexo, até pela forma que eles fazem, né, a análise e as projeções, mas traz sim uma ideia. Aquilo que a gente comentou, né? O mercado já esperava alguma redução para a área de soja. Eu acho que o mercado se decepcionou um pouquinho, porque acho que a visão era de uma redução, um corte um pouco maior de área, né? E acabou aí não trazendo uma sustentação muito grande para os contratos, né? A gente olha aí a posição março fechando praticamente no 0 a 0. Então, acho que foi mais em linha com isso, né? Talvez aí a esperança era que o corte para a área fosse um pouquinho maior e mostrasse ali um impacto maior, por exemplo, na redução de estoques, né? Quando a gente projeta o cenário mais à frente. Bom, eu acho que é importante a gente olhar para a questão também de produtividade, né? Veja, a gente teve ali, por esses dados mais iniciais, uma produtividade estimada de 52,5 bushels aí por acre, né? O que é uma produtividade alta quando a gente compara com o ano passado, onde a produtividade era estimada muito para cima, né? E no final não aconteceu isso mesmo com boas condições nas lavouras, mesmo com um plantio e uma colheita, né, em uma boa janela, a gente teve ainda assim uma redução de produtividade. Então a gente tem que cuidar esse dado, porque nos contratos ali do segundo semestre, a gente pode ter ali, se de fato, essa redução diária se confirmar, né, a gente tem uma volatilidade natural de clima e, né, ocasionalmente, não tendo essa produtividade, 52 bushels, né, e 0,5 por acre, a gente pode ter sim aí um movimento mais positivo de sustentação dos contratos do segundo semestre, eu diria, né? Só reforçando então, além desses dados divulgados hoje pelo Outlook Forum, os preços também seguem pressionados pela evolução da colheita aqui no Brasil, pelas chuvas na Argentina e hoje em especial pela alta do dólar. No mercado nacional, prêmios ainda estão positivos, porém podem voltar a ceder aí tanto nos portos quanto no interior do país.
Vamos aos números, então, de fechamento lá na Bolsa de Chicago. Você vê na tela comigo, março fechando a 10 dólares e 22 centes por bushel, uma queda pequena até de 1,75. O maio, 10 dólares e 37 centes por bushel, perdendo 4 pontos. E julho, 10 dólares e 52 centes por bushel, uma queda de 4 pontos mais 25. Muito bem, agora o mercado financeiro, o dólar fechou em alta nessa quinta-feira, atingindo o maior patamar em quase um mês. Entre os motivos, o desdobramento da política tarifária do presidente Donald Trump, que pretende impor tarifas aí de 25% sobre todos os produtos importados da União Europeia que chegam ao país. Trump também indicou que as taxas impostas ao México e ao Canadá devem entrar em vigor em 4 de março e que a China deve receber uma tarifa adicional de 10%. No Brasil, as atenções ficaram voltadas para os novos números do mercado de trabalho divulgados pelo IBGE. A taxa de desemprego ficou em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro, uma aceleração em comparação ao trimestre anterior, que foi de 6,2%. Ainda entre os indicadores, o resultado das contas externas do Brasil também ficam na mira aí do mercado. Segundo o Banco Central, o país registrou um déficit de 8 bilhões e 700 milhões de dólares em janeiro, quase o dobro do déficit de 4,4 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. O dólar encerrou, portanto, com alta de 0,5% a R$ 5,83. Muito bem, essas são as informações de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que todas essas informações completas estão no site do Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta com o último fechamento do mercado da semana. Até lá!